Bom dia a todos, amada igreja. Eu saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Eu costumo dizer que é um prazer, e é realmente um prazer, estar aqui com vocês hoje para falar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Obrigado ao nosso querido leitor, tá aqui, pela leitura. E como ele mesmo leu na passagem da Bíblia, imagine estar diante de Deus, diante do seu trono, diante dos seus anjos. Realmente adoramos um Deus que é santo, santo, santo. E Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas o que fazer quando os adoradores desse Deus tão grandioso e tão perfeito são criaturas quebradas? O que fazer? Assim como no versículo, Deus nos ajuda que possamos ser transformados em verdadeiros adoradores. E cabe a nós também ser como aqueles que adoram em espírito e em verdade. Antes de aprofundar um pouco mais no tema, que é a adoração, é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Eu queria fazer uma diferenciação entre três termos. Geralmente andam juntos, mas não são a mesma coisa. Cantar, louvar e adorar. Geralmente associamos os três, não é? Mas é possível cantar sem estar adorando a Deus. Se cantamos qualquer outro tipo de canção em qualquer outro tipo de lugar, não estamos necessariamente adorando ao nosso Deus. A palavra louvor vem de elogio, algo que é digno de louvor, ou uma ação louvável, é algo que deve ser elogiado. Então, quando cantamos Ele exaltado, ou quando cantamos grande é o Senhor, Rei do universo, estamos louvando ao nosso Deus, estamos elogiando a Ele. E adoração é o tema de hoje, como eu disse, não é? Mas o ponto é que podemos cantar sem adorar, mas também podemos cantar louvores enquanto adoramos ao nosso Deus. Mas enfim, afinal de contas, nos restou a adoração. O que é adoração? Qual é o significado dessa palavra? O que é adoração em si? A Bíblia traz a palavra adoração muito ligada a se prostrar ou se inclinar, ou a fazer um ato de reverência. E eu queria ler 2 versículos com vocês rapidamente. Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Diz assim: Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Contudo, ele me disse: Não faça isso. Sou um servo como você e os seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Em Mateus, capítulo 2, versículo 11, a gente pode ver a mesma ideia também. Que os reis magos chegam e eles se deparam, se encontram, ficam diante de Jesus. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Prostraram-se e adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. A adoração está muito ligado a essa palavra. No Velho Testamento, usava-se uma palavra também em hebraico, que era avodá. Avodá dá a ideia de eu vou servir você, eu vou colocar a mesa para você, eu estou à sua disposição. Mas e hoje? Qual é a palavra ou qual é a ideia que remete à adoração que prestamos hoje? É uma outra palavrinha do grego, se chama latreia, e dá a ideia de culto, ministração ou de um serviço ou trabalho. Mas um serviço ou trabalho que é prestado por um escravo. Eu acho que não é novidade, já que muitos de nós escolhemos render a nossa vontade ao nosso Senhor, não é mesmo? Não é mais a minha nem a sua vontade que age em nossas vidas, mas a dele. Então vamos olhar mais 2 versículos rapidamente, onde essa ideia também está inclusa. Primeiro está em João, capítulo 16, versículo 2. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Jesus está falando de homens que tinham uma ideia errada de adoração. Que chegaria um tempo em que eles fariam isso, matariam pessoas
e diriam, estamos adorando a Deus, é em nome de Deus que fazemos isso. Mas aquele trecho final traz a ideia de adoração, latreia, prestar culto a Deus. Algumas traduções trazem a ideia de tributo. Tributo é algo que é devido. E o pessoal de finanças deve estar acostumado com essa palavra, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, eu não quero que vocês associem algo tão prazeroso a isso. Mas tributo é algo que se deve a alguém, não é? Jesus fala do imposto a César. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tributamos adoração a Ele. A adoração é devida a Ele e é o único que é merecedor de ser adorado. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Diz assim: Ora, a primeira aliança tinha prescrições para a adoração e também um santuário terreno, serviços sagrados, culto, ministração, latreia, adoração. Essa é a ideia de adoração. É isso o que fazemos hoje. É isso que viemos fazer aqui hoje. Prestar adoração ao nosso Deus. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Deus é o meu dono, não é? Também é o seu, Ele é o nosso dono. Então não é mais a nossa vontade. Nós estamos submissos à vontade dEle. Nós o adoramos como Ele quer. Deus tem uma maneira que Ele quer ser adorado. E assim eu me pergunto, quem é o escravo sem o Senhor? O escravo vive em função dele e para ele. E dois dos grandes propósitos com os quais fomos criados, com os quais fomos postos aqui na terra, é a adoração. Nós adoramos a Deus, fomos feitos para adorar alguém maior, melhor, infinitamente mais do que nós. E fomos feitos para criar relacionamentos com Ele e com outros. São dois dos grandes propósitos do ser humano aqui. E adoração e relacionamento, quando falamos de Deus, são ideias que andam conectadas. E quando a gente fala de adoração, depois de tudo isso, o que eu disse, me restam duas perguntas, em sua grande maioria, duas perguntas de maior importância para nós hoje, para os adoradores que estão aqui presentes. Quem é Deus? E o que Ele espera de mim? Quem é Deus? E o que Ele espera de mim? Eu espero poder responder essas perguntas com vocês aqui hoje. Vamos falar da nossa parte, não é? Vamos começar por nós, os adoradores. Quando falamos da vida do adorador, pensamos em integridade, pureza, pensamos em se a pessoa vive de acordo com o que fala ou de acordo com a palavra de Deus, se a pessoa anda em um caminho reto. Isso é a vida do adorador, não é? Não é só aqui e agora, hoje, os domingos. É também quando saímos por aquela porta. É também o nosso dia a dia, o quanto nos entregamos a Deus, o quanto honramos e glorificamos a Ele com as nossas vidas. Não é verdade? Mas hoje eu queria dar um foco, dar um zoom maior na nossa adoração cantada. Porque afinal isso também faz parte da adoração que prestamos a Ele. E eu não sei se você já parou para pensar nisso de uma maneira profunda, mas a maior parte do nosso culto dominical é composto de cânticos, é composto de adoração que prestamos a Ele. É certo que Deus criou a cada um de nós com uma voz única. E eu lhe pergunto, o que estamos fazendo com isso? A sua voz é unicamente sua, está ligada a seu DNA e a quem você é. E o que estamos fazendo com essa voz que Deus nos deu? Será que o único requisito para adorar a Deus com as nossas vozes? Será que o único requisito para ministrar cânticos, para prestar essa adoração desse modo a Deus, é cantar bem? É a única coisa que precisamos? Então talvez estamos em uma atividade e não temos quem faça isso e chega alguém de última hora e ele tem uma boa voz. Então olha, você pode fazer os cânticos aqui pra gente hoje? Será que é a única coisa que importa?
Como estamos adorando, como estamos cantando, como estamos prestando culto ao nosso Deus. Às vezes, em uma atividade, por excesso de tempo, podemos adicionar cânticos, ou por falta de tempo, podemos tirar cânticos. Mas qual é a importância que nós estamos dando a isso? Qual é a importância que nós estamos dando à nossa adoração cantada? Isso me leva a outro ponto. E eu queria ler rapidamente o outro versículo com vocês. Está em Marcos, capítulo 12, versículo 30. E diz assim: ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Amar implica relacionamento. E relacionamento com Deus implica adoração. Como estamos cantando para o nosso Deus? Como estamos adorando ao nosso Deus? Precisamos entender que as nossas vozes, as vozes que Ele nos deu, o nosso canto, fazem parte da nossa adoração. E a nossa adoração não é dispensável. Não é algo dispensável. Então, qual é a forma que estamos fazendo isso? Infelizmente, meus irmãos, acaba acontecendo de que vivemos no automático. Consequentemente, às vezes cantamos no automático, e eu me ponho nisso. Um hino que já sabemos a letra, que já cantamos várias vezes, que já estamos acostumados, caímos na rotina. E tristemente, às vezes também adoramos no automático. O que fazer com tudo isso? Só cantar não é suficiente. Eu acredito que nunca foi. O papel do regente não é simplesmente subir ao púlpito, iniciar o cântico e deixar que seja feito como seja. O regente tem um papel. O regente tem uma importância. Os homens que sobem aqui para ministrar cânticos, eles estão aqui para auxiliar, para conduzir, para ajudar vocês em sua adoração. Para que possam elevar os pensamentos, para que possam estar mais próximos de Deus. O regente tem um papel. Vocês perceberam que durante os hinos de hoje, houveram hinos que fizeram vocês pensarem no tema da pregação? Há um preparo, há um pensamento por trás disso. Há um estudo, também envolve um adorador, também exige espiritualidade, também exige tempo e dedicação. E talvez mais uma coisa em que a Bíblia pode nos falar, lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 22. Que Ananias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Esta era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência. Pois ele tinha competência para isso. É necessário competência, é necessário preparo, é necessário ensaio, é necessário esforço para prestar uma adoração excelente para o nosso Deus. O regente tem um papel para com todos. Assim como há um preparo para a pregação da palavra, não é? Quem me viu essa semana, viu aperreado, suando frio, os cabelos, os poucos que tem ainda aqui caindo já de novo, né? Porque a pregação da palavra é algo importante. Então, exige um preparo. E ministrar os cânticos e louvores em adoração ao nosso Deus também importa. E no meio de tudo isso, estamos falando hoje, o tema é adoração e o adorador. No meio de tudo isso, como não falar daquele que é o adorado? Como não falar daquele que recebe a nossa adoração? Porque sem ele, a adoração, que é a ponte, fica vazia. E os adoradores não passam de quase nada, né? Jesus morreu por mim e por você. Então, ele decidiu que nós tínhamos valor para ele. Mas ele é o centro, ele é o foco. É ele quem importa. Como eu estava dizendo, Deus criou cada um de nós com vozes únicas
A sua voz é unicamente sua e é única. E o que estamos fazendo com isso? Nós, com nossas vidas, devemos usar tudo o que temos para Ele, para a honra e glória dEle. Não é verdade? Então, portanto, podemos concluir que cantar não é uma opção. Cantar não é uma escolha. Cantar faz parte da nossa adoração. Até porque toda a igreja presta essa adoração cantada. Toda a igreja participa deste momento. E meu irmão e minha querida irmã que está aqui hoje, eu tenho uma notícia para você. Não sei como você vai reagir a isso, mas quem estava na EBD já sabe. Nós vamos cantar no céu. Olha que maravilha. Quando estivermos lá com o nosso Senhor, em sua glória, nós vamos cantar no céu. E eu queria pedir que, gentilmente, nosso irmão pudesse colocar Apocalipse, capítulo 5, versículo, pode começar do 9, versículos 9 a 13. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes, no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Nós vamos cantar no céu, meus irmãos. E por que não começar aqui? Juntos, vamos cantar lá juntos. E por que não começar aqui? E por que não buscar uma adoração com excelência cada dia mais? Adoramos um Deus que, além de tudo o que Ele é, Ele fez tudo por nós. Ele deu tudo por mim e por você. Como isso afeta a nossa adoração? Como isso afeta a forma que eu canto? Como se entregar menos diante disso? Como ficar de braços cruzados? Como não ser contagiado? Como não ser movido por um Deus que te deu a vida eterna? Hoje não é um dia comum, hoje não é só mais um domingo. Estamos aqui para celebrar e pensar que um Deus nos amou até o fim e nos quer junto dele para sempre, pelos séculos dos séculos. Ele deu o seu Filho, Ele deu a sua vida por mim e por você. Então, como não cantar um cântico que fala sobre a volta de Jesus, de forma animada, de forma acelerada, com alegria, sorrindo? Como não fazer isso? E como não cantar um cântico em que se fala da cruz, em que se fala da morte de Jesus? Como não cantar esse cântico e não se emocionar, e não se entristecer, e pensar: crucificaram o meu Salvador. Ele não fez nada de errado, mas mesmo assim, Ele deu a sua vida por mim. Como estamos cantando nesse dia de hoje? Como estamos adorando nesse dia de hoje? Ele merece tudo o que nós temos, tudo o que nós somos. E com certeza, Ele merece uma adoração com excelência. E para isso, precisamos conhecer a Deus mais. Não conhecer quem você adora prejudica a sua adoração. Precisamos conhecê-lo mais. Talvez precisamos conhecê-lo como Jó. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 5, a perspectiva de Jó foi mudada sobre Deus. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Talvez Jó havia escutado das maravilhas e das grandezas de Deus, mas ele disse: os meus olhos te veem.
Jó conheceu a Deus como nunca antes. E eu queria convidar você a fazer o mesmo hoje em sua vida. Eu deixo o convite, o desafio de mergulhar na presença de Deus, em tudo o que Ele é e conhecê-lo mais profundamente. Conhecer a Deus como nunca antes fizemos. Porque isso afeta a nossa adoração. Isso impacta a nossa adoração. A adoração que prestamos a Ele. Para concluir, eu queria dizer que a Igreja de Cristo, aqui em Campo Grande, já vem melhorando nesses aspectos. Então, eu venho aqui feliz falar essas coisas, porque de modo nenhum é uma crítica. São simplesmente coisas para que possamos pensar juntos, todos nós, o Ministério de Louvor, toda a Irmandade e todos aqueles que são adoradores. Pensar em como podemos crescer e melhorar em o que estamos fazendo hoje para prestar a nossa adoração a Deus. Eu queria encorajar vocês a continuar nesse caminho e que possamos continuar pensando juntos em como desenvolver cada dia mais uma adoração mais excelente para Ele. Porque Ele merece, não é? Ele merece tudo e Ele merece o melhor que nós temos. De coração, eu espero que você possa sair daqui tocado e encorajado a adorar com excelência. Porque no fim das contas, a sua adoração importa. Senhor nosso Deus, Pai amado, querido, eterno e grandioso, aquele que está acima de tudo. Eu queria hoje orar aqui junto com meus irmãos, Pai, dessa congregação e primeiramente lhe agradecer pela vida deles, Pai. É tão bom fazer parte dessa família que aqui se reúne hoje, Pai. Pai, eu queria te pedir que o Senhor guie os nossos passos e as nossas vidas, Pai, para que possamos continuar crescendo e melhorando nesses aspectos que falamos aqui hoje, Pai. Que possamos cada dia mais ser adoradores melhores, Pai, e prestar uma adoração mais excelente para Ti, Pai. Senhor, ajuda-nos a lembrar, Pai, que o Senhor deu tudo por nós, Pai. O Senhor deu sua vida por nós, Pai. E ajuda-nos, Pai, a ser verdadeiros adoradores, a prestar essa adoração que Tu mereces, Pai. E ajuda-nos a juntos chegar a esse objetivo, Pai. Ajuda-nos a que possamos juntos, Pai, estar todos reunidos no céu, diante da Tua glória, diante da Tua presença, do Teu trono e dos Teus anjos, cantando e adorando, oferecendo o nosso melhor, mais uma vez, como sempre tratamos de fazer aqui na terra, Pai. Te peço que guie e abençoe estes irmãos, Pai, que o Senhor possa moldar a nossa semana, os nossos pensamentos e que possamos elevá-los cada vez mais a Ti, estar mais próximos de Ti, Pai. Te peço que nos ajude a Te conhecer e a se relacionar contigo mais profundamente, Pai, porque precisamos de Ti mais e mais. É no Teu nome que eu te oro e te agradeço pelo Teu santo Filho que se sacrificou e deu a sua vida por cada um de nós que estamos aqui hoje. Amém.